Salve, salve quebrada, como é que vocês estão? E aí? Hoje eu vim aqui para bater um papo com vocês, numa espécie de veredito, né, ali a minha impressão final sobre a série nova da Marvel, Invasão Secreta, né, o Secret Invasion, que está disponível no catálogo do Disney Plus. E eu queria bater um papo com vocês sobre essa série, eu tenho lido muito sobre ela e assim, acho que deu ruim, né, mas é importante que você tenha assistido. Se você não assistiu, tente ver, porque essa série irá impactar futuros projetos da Marvel. A gente ainda não tem certeza absoluta de quais. A gente tem algumas deduções pelos personagens que estão ali envolvidos nessa história, para a gente poder deduzir o que eles vão fazer mais à frente, o que pode vir a acontecer em decorrência disso. Mas, de qualquer forma, a minha impressão é que é uma série mediana para ruim. E aí eu fico muito chateado de falar isso pra vocês, mas eu só vou falar depois da vinheta. Depois da vinheta. Vamos lá, bora pra vinheta. Salve, salve quebrada. Se você chegou até este ponto do vídeo, não se esquece de deixar uma curtida, se inscrever no meu canal, ativar o sininho, a famosa notificação. E ao final do vídeo, se você gostou, deixa um comentário. Se você já assistiu a série, concorda com o que eu tô falando, deixa também um comentário. Se você não assistiu a série, não concorda ou concorda, etc. Interaja, por favor, o seu engajamento ajuda esse canal a crescer. Lembrando que é importante a participação de vocês para o algoritmo do YouTube, fechou? Bom, Invasão Secreta. Quando anunciou a série, eu fiquei meio pablo e falei assim, peraí, a série vai sair para Disney Plus, então o orçamento é reduzido, e eu acho que este nome, Invasões Secretas, essa marca de HQ muito forte, muito interessante, ela merecia um filme. Depois a gente ficou sabendo que na verdade ainda vai ter um filme mais à frente com uma temática parecida a essa, que são as invasões Skrulls aqui na Terra. Beleza. E aí eu pensei o seguinte, tá, eles vão fazer uma série, o que vai ter nessa série? Porque nos quadrinhos, o Invasão Secreta, ele é basicamente o que? A descoberta que vários personagens ali que estavam nos Estados Unidos, os Vingadores e etc., membros do governo, eles na verdade eram Skrulls. E aqui na Marvel a gente tem uma pequena diferenciação que é, os Skrulls eles não são uma raça alienígena má. Aqui é um ponto que não me fez sentido inicialmente, como leitor de HQ. Como eu disse, o filme ele não tem que ser igual a HQ e o filme ele não tem que ser feito para o leitor de HQ, então eu sempre faço essa ponderação. Então eu entendo que a forma como foi estabelecido nos deu a entender que os Skrulls eram uma raça ruim, malvada, mas que existiam boas pessoas. Entre essas boas pessoas a gente já tinha sido apresentado a um deles, que era o Talos, que fez uma amizade ali com o Nick Fury e que tem contato com a Carol Danvers, né, a nossa Capitã Marvel. Beleza. Passa-se um tempo, para quem lê os quadrinhos, os Skrulls entram em guerra com os Kree, que já apareceram na Marvel, mas principalmente na Marvel que vinha daquela linhagem do Agents of S.H.I.E.L.D., né, ali você tinha os Kree. E aí é citado na série que existe um conflito entre os Kree e os Skrulls, e os Skrulls vieram para a Terra buscar refúgio. Beleza. Quando a série foi anunciada, e eu vi o elenco, eu falei, pô, isso aqui tá interessante. Porque você tem no elenco, obviamente, o Samuel Jackson, né, Nick Fury. Você tinha, então, até então, a personagem que tem aparecido nos filmes da Marvel com pequenas aparições, mas que dá a entender que ela é uma personagem importante agora dentro do MCU, que é a personagem da Olivia Colman, né, a Sônia, que, pra quem assistiu a série, ficou claro que ela tá montando um grupo de super-heróis ali, ou de vigilantes, de mercenários, de anti-heróis. Ela tá montando alguma coisa. E aí você já tinha o anúncio da Emilia Clarke, que ia fazer parte do elenco, né? E ela vinha toda hypada, principalmente por Game of Thrones, por ser uma personagem marcante ali na HBO. E, pô, a galera falou, quem ela vai fazer, né? E a gente já vai entrar nesse detalhe. Nós tínhamos a volta do Talos, né? Nós tínhamos o Rhodes já confirmado na série, até porque ele aparecia no trailer da série. E aí, por último, nós tínhamos a adição do personagem do King Benadir, que a gente descobriu na série que ele é o vilão Gravik, né? Beleza. E aí eu assisti a série, o primeiro episódio, eu falei, pô, legal isso aqui, interessantíssimo, um tom mais de detetive, né? Até porque você não sabe quem são as pessoas, então tem todo aquele charme de você, será que eu tô falando com alguém do bem, com alguém do mal, será que eu tô falando com os Skrulls, será que eu tô falando com um ser humano? Então a série, no primeiro episódio, ela faz isso de forma muito bem feita, pelo menos ao meu ver, né? Eu gostei muito do suspense do primeiro episódio, de você não saber realmente quem que tá em cena ali.
Só que com o passar dos episódios, a série parece que ela ia dando círculos. Ela não saía do lugar. Então a série arrumou uma trama que, ao meu ver, é uma trama muito boba e muito batida. A gente já não aguenta mais esse tipo de trama, que é Estados Unidos contra a Rússia. Vocês podem até falar, Pedro, mas você falou que você é professor de história e o mundo atual é isso. É os Estados Unidos contra a Rússia, contra a China. Beleza, mas chega. Toda vez o vilão mesmo. Você tinha ali um potencial gigantesco para explorar, que é uma nova raça alienígena, né? E fica batendo na tecla de guerra de países, que é algo que já existe, que já foi representado em 200 filmes, e tipo assim, ok, dá para você pensar o seguinte, dá para ter esse pano de fundo, e você ainda assim produzir algo bom. Qual que era o pano de fundo da série? Os Skrulls, liderados pelo Gravik, tudo bem, eles estavam influenciando os governos, né? Eles estavam se transformando em grandes chefes de Estado, a nível de presidente, a nível de chefe de relações internacionais, da OTAN, da ONU, de várias coisas, e tensionando ali uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, que levaria a um confronto em que os humanos iriam se extinguir, e aí os Skrulls dominariam o planeta. Beleza. A ideia, apesar de rasa, ela não é uma ideia que você fala, tá, ok, é absurdo, porque os Skrulls não são maioria, então eles precisavam, obviamente, deste estopim, né? Só que o que a série faz? Ela apresenta que os Skrulls são muito vulneráveis às balas, né, dos humanos, então eles estão criando um programa para fazer o Super Skrull. Beleza. Você fala, pô, tá ficando interessante, né? Conforme os episódios iam progredindo. Pô, legal, o Super Skrull, a gente já tinha visto ali a personalidade do Gravik, você fala assim, bom, o Gravik vai ser o Super Skrull, então ele vai ser muito poderoso, e vai ser legal, e etc. E aí, nos é apresentado o conflito entre personagens. Logo no primeiro episódio, eles matam a Maria Hill, que, ao meu ver, aquilo foi impactante. Falei, caraca, tem sangue, tem violência nessa série, tem aquele tom do Soldado Invernal, né, de detetive, de seriedade. Falei, pô, essa série promete muito. O primeiro episódio já entregou muita coisa ali, que você fala, isso que é legal. E aí, conforme foi passando, eles começaram a matar um personagem, matar o outro, você fala, tá, e você começa a descobrir que todo mundo era Skrull. O que eu gostei realmente aqui, eles nos apresentaram que o Rhodes é um Skrull. Beleza. Como? No final da série, eles são libertos, os personagens, porque os Skrulls precisam pegar o corpo de uma pessoa, né? Então ela fica tipo como se fosse uma cápsula em transe, sei lá, em coma, desacordada. E aí o Skrull pega o rosto daquele personagem. Então tem vários outros personagens nesse lugar. O principal pra gente aqui é o Rhodes. E no último episódio é visto que ele tá com uma roupa de hospital. Então dá a entender que o Rhodes se tornou um Skrull, como a gente conhece, após a Guerra Civil. Então ele ainda estava indo fazer a cirurgia, né? Que ele leva aquele disparo que o acerta aqui na região do tronco, que ele cai e fica paraplégico, né? Então dá a entender que o que tem dali em diante de Rhodes é um Skrull. Então seria o Rhodes Skrull contra o Thanos, o Rhodes Skrull vendo a morte do Tony Stark, que é seu amigo, e o Rhodes Skrull já no início da série. E isso já fica muito claro porque você percebe que o personagem tá com um tom muito ríspido. Eu confesso pra vocês que eu fui revisitar esses episódios, filmes e séries onde você tinha essas aparições e não me parece a personalidade que tá na série, mas isso é muito fácil de você enganar o público e etc, mesmo que você fale, isso aqui não tá planejado, você joga ali e fala, a gente mudou ele aqui e vida que segue. E aí você tem o Gravik tinha potencial para ser um vilão muito legal, porque qual que é a proposta dele? Ele quer pegar o DNA dos antigos personagens dos Vingadores, dos Guardiões da Galáxia e de vilões que o governo dos Estados Unidos teve acesso, e ele está montando uma máquina para colocar esses poderes em si. Então aparece lá um episódio que ele já tinha tido o poder do Groot, do Cu Obsidian, né, que é um daqueles vilões que descem na Terra com o Thanos, que tem aquele machado grandão. Ele já tinha tido contato com o poder da Extremis, que é aquele vilão lá do Homem de Ferro 3, que é uma bosta de filme. E aí você fala, pô, isso aqui tem uma coisa interessante, porque se esse cara conseguir fazer como se fosse um bingo de poderes, né, juntar vários poderes desses heróis e vilões, ele vai ficar muito forte. Mas não sai disso, porque a trama é ele tentando dar um golpe de Estado nesses países, fazer essa guerra. Ele é um líder muito ruim dos Skrulls ali, ele é um líder ali que você tenta ver que ele vai usar a força, mas não convence. Tem cenas legais na série, tem uma cena de tortura da Olivia Colman que é muito boa,
Mas ali você fala, meu, a Olivia Colman, ela dá mais medo que o Gravik. E aí eles tentaram ali forçar uma trama, né, de que o Gravik, ele é filho do Nick Fury, que o Nick Fury tinha vindo à Terra, depois de alguns tempos patrulhando o espaço, os Skrulls vieram à Terra, e aí o Nick Fury se relacionou com uma pessoa que chamava Priscilla, que mais pra frente descobre que era uma Skrull, que se chama Vera, e aí a série, pra mim, tá, nos momentos do Nick Fury com essa personagem, que são os momentos de amor, que são os momentos românticos de um personagem fechado, que não sorri, que não transparece sentimentos e que aqui ele parece estar vulnerável, que ele está cansado, ele já não tem a mesma perspicácia, a mesma agilidade que o Nick Fury tinha no início dos Vingadores, quando a gente assistiu. Isso pra mim tudo funciona, porque é que humaniza o personagem. Porque a nossa impressão é que o Nick Fury é como se fosse um Amanda Waller, né? Que controla um grande grupo e que não pode sorrir, que não pode chorar, que não pode demonstrar fraqueza. E aqui você vê um Nick Fury que você não tinha visto antes. Então, pra mim, todas essas cenas no núcleo íntimo do Nick Fury, e o Samuel Jackson entrega muito bem essa atuação, porque ele é um baita ator, funcionam. Então, Nick Fury, Vara ou a Priscilla, como ele chama, pra mim todas as cenas deles funcionam. São cenas boas e que você percebe ali que tem amor envolvido entre os dois personagens nas formas como eles são conversados, esses diálogos, né? Então ela fala, você gosta de mim desse jeito, né, neste corpo humano, você gosta de mim do jeito que eu sou. Aí ele pergunta, da onde você tirou este corpo? Porque dá a entender que ele tinha se apaixonado pela pessoa. E aí a cena de conclusão, que é os dois dando um beijo, ele pedindo perdão pra ela, falando que a amava, ele pergunta pra ela o que é felicidade, e ela fala que é se sentir amada, e ele pergunta, e você conseguiu? Pra mim funciona todas essas cenas, são muito boas mesmo, e você sente que tem ali amor entre esses dois personagens, um amor genuíno tá rolando ali. Aí voltando pro look do Gravik. O Gravik, então, ele tem um inimigo como o Skrull, que é o Talos, que é o aliado, o amigo do Nick Fury, que tem diálogos também muito legais. A série funciona muito nessa questão de diálogos. Se fosse uma série de 3 episódios, sério mesmo, de 3 episódios, encurtando tudo que aparece aqui, eu acho que ela funcionaria mais. Né? A impressão que me dá com 6 episódios foi maior do que o necessário, e a série custou 200 milhões de dólares para ser feita. É muita coisa. Isso aqui é orçamento de filme, entende? Então esperava-se muito. Depois de um tempo eu descobri, pelo menos, quer dizer, descobri não, porque eu não tenho essa informação, mas a impressão que me dá é que os 200 milhões de dólares dessa série foram principalmente o cachê para Emilia Clarke e para os efeitos especiais do episódio final. Porque não justifica. Você fala que tá, da onde tá esses 200 milhões de dólares? Alguém tá desviando dinheiro, né? E aí tem o Talos. O Talos morre, tá? Ele morre ali, acho que no episódio 3 ou 4, num confronto de soldados dos Estados Unidos com os Skrulls, porque eles estavam tentando armar uma emboscada para que os russos aparecessem e aí sim começasse essa guerra. É uma cena legal, mas muito previsível, porque conforme as coisas vão se organizando, você fala, mano, ou vai morrer o Talos, ou vai morrer a personagem da Emilia Clarke, que é apresentada como Gaia ou Dia, né? Tem um G apóstrofo ali, pelo menos na versão que eu assisti, dublada, tá? Às vezes eu prefiro ver dublado. Eles já chamavam de Gaia. É a Dia, que é uma personagem, ao meu ver, sem carisma, chata personagem, que você fala, nossa, que tédio. E não é porque ela é mulher, gente, pelo amor de Deus, não leva pra esse lado, porque não pode fazer alguns tipos de críticas. Às vezes vocês sabem que eu bato muito nessa questão de preconceitos, mas assim, a personagem não cola. E por que eu digo isso? Porque ela se torna a personagem mais forte do MCU. Então a gente vê num ponto ali que ela é morta pelo Gravik, né? O Gravik descobre que ela tá entregando os planos que a célula terrorista dele tá organizando, né? Como é dito na série. Terrorista para quem vê e para eles os salvadores, os revolucionários, né? Vai depender ali do ponto de vista. Ela descobre que ele tinha esse plano maligno, começa a contar pro pai dela, o pai dela entrega pro Nick Fury, e aí chega num ponto o Gravik fala, alguém tá traindo a gente, porque essas informações só determinadas pessoas sabiam, uma delas tá morta, uma é você e a outra é fulano. E aí ele a mata, e aí depois de um tempo a gente descobre que ela já tinha tido contato com esse projeto, ela já tava com o poder da Extremis, e lá no final tem uma luta em que ela se encontra para vingar o pai dela, contra o Gravik, que a gente falou, será que vai ser o Fury ou será que vai ser a Dia? Os dois, na verdade, né, Dia e o Gravik. Eu falei, puta, agora vai ser uma luta insana,
de CGI, de bonecão, mas é muito tosco. Na verdade, eles ficam mostrando quais poderes eles têm, e aí um braço de Drax, o outro braço de Groot, enfim, eu achei brega, achei bem feio a cena ali, foi tipo assim, vamos mostrar o máximo de easter egg aí pra ver quantos personagens eles pegaram. Não faz sentido, a luta acaba muito rápida, mas o ponto importante, pelo menos, que eu extraí deste episódio foi que nós temos agora uma personagem que tem o poder dos Vingadores, dos Guardiões da Galáxia e de alguns vilões, que é a Dia. Aparentemente ela é uma personagem aliada, né, aos humanos ali, e não aos possíveis vilões. A gente sabe agora que o próximo vilão é o Kang. E ela tem um contato no final do episódio com a personagem Sônia, né, da Olivia Colman, que eu falei pra vocês entender que ela tá recrutando um grupo que possa vir a ter o Blade, o Cavaleiro Negro, o próprio Motoqueiro Fantasma, a gente não sabe. Então, assim, o último episódio ele é muito broxante, né, muito chato. Então, essa série, ela veio com uma expectativa para o seu nicho, porque ela não é uma série que teve muita visualização, e eu lamento muito, porque é uma série que tinha um potencial bem legal, principalmente, como eu disse, pela marca Invasão Secreta, e acima de tudo, porque os personagens que estavam envolvidos aqui eram personagens que estavam fora do núcleo do MCU, que é o Nick Fury. Poderiam até sugerir, né, que a Capitã Marvel aparecesse na série, porque depois ele pega o telefone dele e fala, ó, vou precisar da sua ajuda, etc, etc. Você fala, lá vem as teorias de um novo personagem que vai fazer uma aparição especial, e a gente já tá cansado disso, de fazer séries para vender aparições especiais, não funciona. Dessa vez não tem isso aqui, para decepção de muita gente que achou que ia aparecer os personagens do Agentes da S.H.I.E.L.D. e na verdade não apareceu absolutamente nenhum deles, não tem citação. Então eu vejo que é uma série muito fechada no seu núcleo, que, ao meu ver, não agrega tanto ao MCU, porque o que ela mudou? Tá, o Rhodes era Skrull até um determinado ponto, ele tá vivo e ele vai ter que descobrir que aconteceu tudo isso. E o que ele vai mudar? Nada, ele continua paraplégico, perdeu o melhor amigo e ponto. Temos uma nova Skrull, que é uma Skrull bonzinha, então tá substituindo o Talos, e aí ela tem vários poderes, isso aqui sim é um ponto importante, né, de se pensar. Um novo player ali recrutando mais um grupo paralelo aos Vingadores, né, que é a personagem Sônia, mas ao meu ver, trazer o Gravik, né, que é um bom ator, o Kingsley Ben-Adir, que tá em Barbie, e eu coloquei o vídeo no canal de Barbie falando sobre isso, que vai fazer o filme do Bob Marley, e simplesmente descartar ele desse jeito, ele só faz careta, ele tem umas fases de efeito, desperdício, tá, desperdício. Deu também uma pequena polêmica, né, em relação à abertura da série, que ela foi produzida com IA, né, a inteligência artificial, mas enfim, eu gostei da abertura, achei que a melhor coisa da série, desperdício de vários personagens. A Marvel realmente já tá com um problema na fase 4, na fase 5, na fase 6 que ainda vai vir, que é a saturação de produções. A impressão que dá é que eles estão produzindo marcas, né? Então joga lá Echo, joga Agatha of Chaos, joga Guardiões da Galáxia, joga isso, aquilo, e aí se você não tiver história, preenche com o que dá. No caso do Guardiões deu muito certo, porque a gente tinha uma pessoa muito competente que entende esses personagens, que era o James Gunn, mas aqui na série não funciona. Você tem uma atriz incrível, né, que é a Emilia Clarke, que é resumida a uma personagem caricata, sem graça. A Maria Hill é muito mais legal como personagem, inclusive, que ela. A namorada do Nick Fury, né, a Priscilla ou a Vara, muito mais presença de cena, muito mais diálogos importantes, melhor atuação que ela. Ela foi destruída por um personagem sem graça na série e que tem muito poder agora. Então a gente não sabe o que vai vir mais à frente em decorrência aos fatos que a série apresenta, mas o ponto final eu achei uma série muito fraca, que poderia ser uma série muito grande, que instigaria a gente a realmente pensar, de falar assim, mano, não é só o Rhodes que é o Skrull. Pô, tem um Rhodes aqui, tem outro ali, tem um Vingador aqui, tem um chefe de estado aqui, tem um vilão lá. Eles poderiam ter brincado já com isso, de tipo, bagunçar mesmo o universo da Marvel, mas eu acho que faltou culhão, talvez, faltou coragem, ou realmente não tinha esse planejamento, eles vão jogar para a série Guerras Secretas, eu não sei, tá? Realmente não sei qual que é o planejamento que tem ali por trás. Eu sei que a série não atingiu os objetivos que o estúdio esperava, nem a audiência, nem a aceitação do público. Aparentemente foi um fracasso ali, se você levar em consideração o valor investido na série e o retorno que ela vai ter. Fechou? Você assistiu essa série? Deixa um comentário aqui pra mim. Não se esqueça de sair desse vídeo antes
deixa a curtida, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, fechou? Valeu?